Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Del Monte e irei apresentar o trabalho MedTrack. Este trabalho foi desenvolvido em conjunto pelo grupo Gabriel Batista de Oliveira Vilas Boas, Gabriel Del Monte Schiavinoda e Gabriele Gomes Almeida, para a disciplina IESH 05, Machine Learning Systems Engineering, para a Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Como introdução deste trabalho, nós apresentamos o desenvolvimento de sistema embarcado baseado em visão computacional para o auxílio de idosos no uso correto de medicamentos do dia a dia. Este trabalho utilizou uma Raspberry Pi 02W e uma câmera Raspcam. O sistema aplica técnicas de classificação e detecção de imagens para reconhecer os remédios manuseados pelo idoso, pelo usuário. A principal proposta busca oferecer uma solução acessível e eficiente que reduza o erro nas rotinas dessa medicação. Porque com o avanço da idade, o surgimento de problemas cognitivos, motores, pode acabar influenciando no bem-estar de qualquer pessoa. Então, os problemas de memória, fraqueza ou perca de flexibilidade nas mãos e etc. são apenas alguns exemplos que a gente acabou colocando aqui no nosso documento. E querendo ou não, o envelhecimento é inevitável. E com isso acabam chegando o uso obrigatório de medicamentos ou coquetéis para auxiliar na idade, na saúde das pessoas. Então, este trabalho ele vai acabar facilitando isso, porque nós vamos propor um sistema que detecta o medicamento que a pessoa está utilizando e propõe como trabalhos futuros para a utilização de Google Sheets, planilhas para facilitar o acompanhamento desses medicamentos para o uso das pessoas. Inicialmente, a revisão da literatura e trabalhos relacionados se baseia especialmente no artigo da Marília Cruz Guthier, que é o artigo intitulado de Dificuldades no uso de medicamentos por idosos acompanhados em uma corte do sul do Brasil, que levantou os dados sobre o tema com uma amostra de idosos no país. Segundo este estudo, cerca de 15,5% dos idosos acompanhados necessitavam de ajuda para utilizar seus medicamentos na dose e horários corretos. E isso é muito importante, porque conforme você vai precisando cada vez mais de remédios, cada vez mais importante é esse controle. Porque o remédio, para ter efeito, a maior parte deles, você precisa sempre tomar ele de certo em certo tempo. Por exemplo, de 8 em 8 horas, de 12 em 12, ou uma vez ao dia, sempre seguindo 24 em 24 horas. Então, a nossa proposta de solução e fundamentação técnica é que, com base nas dificuldades apontadas na literatura sobre o uso dos medicamentos pelos idosos, como, por exemplo, esquecimentos, confusões entre os remédios ou dificuldades motoras, então a gente acaba fazendo esse sistema para identificar, classificar e detectar os medicamentos a serem utilizados pelo usuário e colocar via imagem, colocar o horário que está sendo utilizado, sendo remediado no Google Sheets. E já faria o cálculo da próxima dose. Então, como o foco principal é a etapa da detecção dos remédios em tempo real. Inicialmente, a gente fez uma etapa de classificação das imagens. Então, passando brevemente essa parte de descrição e processo de preparação dos dados, nós separamos em 5 classes, onde nós pegamos 4 remédios, o Ambraxol, a cefalexina, um ferro, um repositor de ferro, e o SANI-D, que é um repositor de vitamina D. E a quinta classe corresponde ao background, então uma classe apenas de imagens com fundo escuro, um fundo branco, imagens que não contêm nenhum remédio, apenas para que o modelo de detecção, de classificação, se ajustasse melhor. Cada classe foi organizada de modo que as imagens de cada categoria contivessem exclusivamente um único tipo de medicamento. Os modelos de classificação eles são mais simples nesse sentido, então eles pegam uma imagem que tem apenas um único medicamento e coloca, classifica, beleza, essa imagem aqui é uma imagem que tem o Ambraxol, essa imagem é uma que tem a cefalexina. Então, essa escolha de implementar inicialmente esse modelo de classificação foi mais para validar a capacidade do sistema em diferenciar essas classes, porque o modelo de detecção ele é um pouco mais complexo, você, até mesmo a partir do treinamento, tem etapas iniciais anteriores que acabam demandando um pouco mais de tempo, e por isso a gente começou com esse de classificação, que é um modelo um pouco mais simples até mesmo de se trabalhar. Essas imagens foram capturadas com a câmera da Raspberry Pi 02W.
utilizando fundos distintos. Então, um fundo preto e um fundo com estampas. Como eu disse anteriormente, né, essa parte de variação dos fundos é mais para garantir a questão do modelo, né, ele conseguir identificar em diferentes fundos. Bom, a arquitetura do modelo, nós utilizamos um MobileNet V2 de 160 por 170 e após o treinamento, né, foi utilizada a técnica de Transfer Learning e após o treinamento o modelo foi exportado para o formato TensorFlow Lite, Float 32, para o deployment e uma versão quantizada em int8, né, em um inteiro de 8 bits, né, também foi gerada. A metodologia do treinamento foi baseada na parte de coleta e preparação dos dados, então nós utilizamos um script em Python para conseguir as fotos, então, de cada classe, e depois a gente acabou rotulando essas fotos, realizou um pré-processamento de redimensionamento para 160 por 160 pixels, convertemos todos para o formato RGB, conforme esperado pelo modelo, e a normalização dos valores dos pixels, né, para garantir que todos estivessem dentro do mesmo intervalo, tudo ajeitado para o modelo. A parte do aumento de dados, né, acabamos não realizando, então nós utilizamos apenas os dados originais que nós conseguimos pelas fotos, e o particionamento dos dados foi separado em 80% dos dados em treino e 20% na parte de validação e teste do modelo, garantindo, né, uma distribuição um pouco mais equilibrada. Essa parte acabamos discutindo em grupo, né, e alguns artigos da literatura acabam preferindo uma divisão 70-30, alguns sugerem 80-20 e alguns outros ainda sugerem 90-10. Nós preferimos definir ali no meio termo, 80-20, para que ficasse um pouco mais equilibrado. O modelo foi treinado por 30 épocas, com uma taxa de aprendizagem, né, um learning rate, de 0.05. Aqui nessa imagem do nosso relatório, é possível ver um gráfico de desempenho do modelo de classificação no Edge Impulse. Ele teve uma acurácia total de 97,1% e uma perda de 0,99%. Isso significa que de todas as imagens que ele foi treinado, na parte da validação ele errou apenas uma única imagem, que foi na imagem da cefalexina, e ele identificou como SANI-D. Acabou errando apenas um único medicamento. Aqui a gente tem a parte de análise de desempenho no ambiente do Jupyter Notebook. Nós utilizamos um Jupyter Notebook com o modelo Float 32 para tirar fotos, enfim, com a Raspicam. E aqui nós conseguimos uma probabilidade de 100% para novas imagens. Então, toda a imagem que nós tiramos com este modelo, a gente conseguiu identificar corretamente o remédio. Então, nessa primeira imagem aqui do nosso relatório, nós temos uma imagem do ferro, né, que é o ferripolimaltose. Ele conseguiu prever que era da classe ferro. E aqui, uma segunda imagem, ele conseguiu prever o cefalexina corretamente. Na parte de desempenho em tempo real, nós fizemos um sistema web que conseguisse captar a imagem da Raspicam e transmitisse em tempo real para um web server. Aqui acontece a mesma coisa, é uma classificação de 100%, aqui é a parte de confidência, né, de confiança, está em 99,6% no remédio de ferro, e aqui na cefalexina. Nessa parte de pesquisas e edições futuras para esse modelo, então a gente sugere que seja feito um sistema de feedback em tempo real para o modelo ser capaz de monitorar essas previsões do modelo e a de ajustar automaticamente parâmetros críticos, então, por exemplo, a iluminação ou o foco da Raspicam, né, para que mesmo você alterando o sistema, alterando a iluminação, por exemplo, colocando uma luz um pouco mais forte, um pouco mais fraca, ele seja possível continuar classificando essas imagens em tempo real. Porque mesmo nós utilizando as configurações padrões da Raspicam, é possível realizar configurações manuais, mas que no nosso caso não foi necessário, mas que, caso necessário, poderia ser feito. Partindo para a parte de detecção de objetos, a parte de preparação dos dados, nós utilizamos o RoboFlow para fazer essa parte de bounding boxes e aplicação do pré-processamento.
Nós utilizamos ao todo 534 imagens, nós realizamos um esticamento dessas imagens para 320 por 320 e nós ajustamos o contraste também. Nós realizamos um flip horizontal e vertical das imagens, nós aumentamos e diminuímos a saturação entre um intervalo de menos 25% a 25% positivo, aumentamos e diminuímos o brilho entre um intervalo de menos 15% a 15% e uma exposição de menos 10% a 10%, para que o modelo se ajustasse, né, se fosse mais robusto a essas variações, conforme conversado anteriormente, né, na parte ali de pesquisas futuras, da parte de classificação. Após essa parte de data augmentation e classificação e detecção dos objetos no RoboFlow, nós partimos para o Edge Impulse, onde nós subimos todos os dados aqui no servidor do Edge Impulse. Neste caso aqui, foi possível subir 440 itens, 440 imagens, separado em um dataset aqui, em um split de 81% das imagens para treino, 19% para teste e validação. E após isso, fizemos o treinamento do modelo, com 75 épocas, um learning rate de 0.01, utilizando a CPU, um batch size de 16, utilizando o MobileNet V2 SSD FPN Lite 320 por 320. Nós conseguimos uma precisão de 80%, com métricas muito interessantes. Então, por exemplo, o MAP @IO50 de 0.80 e também um recall de max detections igual a 1 de 0.68. A parte da arquitetura do modelo, nós também conseguimos exportar este modelo para o modelo Float 32 e 28 para ser utilizado na Raspberry. A Raspberry ela não tem um poder de processamento tão elevado quanto outras placas mais recentes, como por exemplo Raspberry 4, Raspberry 5 ou os Jetsons. Então, nós acabamos utilizando a versão quantizada INT8 para facilitar o processamento. Inclusive, um ponto a ser destacado é que inicialmente nós planejávamos utilizar a Iolo, porém a Iolo se mostrou um modelo extremamente eficaz para detectar os remédios, porém ao mesmo tempo se mostrou um modelo extremamente pesado para a Raspberry. Nós acabamos rodando ele e demorava cerca de 7 a 8 segundos para detectar um único remédio, o que se tornava inviável para o nosso projeto. Então, com a MobileNet, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas demorava cerca de 500 milissegundos. Então, acabou se tornando ali uma troca, né, de um modelo mais simples, mas que conseguia rodar ali 14 vezes mais rápido do que a Iolo. A parte da metodologia do treinamento foi extremamente parecida, então a parte de coleta e preparação dos dados foi todo feito utilizando um script em Python para separar todos esses dados. A parte de pré-processamento, então as imagens foram redimensionadas para 320 por 320, realizamos o Data Augmentation conforme comentado. A parte de configurações de treinamento também já foi comentado. A parte de avaliação e análise de desempenho pode ser vista aqui pela tabela de métricas disponibilizada pelo próprio Edge Impulse e também pela nossa foto aqui no relatório. Bom, nessa parte, como eu comentei antes, como utilizamos um modelo mais simples que a Iolo, foi um pouco mais complexo de obter os mesmos valores que obtivemos na parte de classificação. O remédio, o Ambroxol, ele teve diversas problemáticas, então inúmeras vezes ele acabava ou não sendo detectado corretamente ou sendo detectado como outro remédio. E isso nós conseguimos ajustar pela quantidade de exposição de luz em cada remédio, né? Aqui a gente pode ver uma detecção. Nessa parte aqui ainda não estamos rodando em tempo real, foi apenas um script no Jupyter Notebook para testar. E como é possível perceber, o ferro teve uma confidência de 91,4%, já o CND 76,6%.
Aqui embaixo, nós variamos um pouco a iluminação do sistema. O SunnyD ele teve uma confidência de 76,6%, já o Cefalexina teve uma confidência de 68,8%. Aqui nesse caso era um threshold de 60% e aqui em cima de 60% também. Partindo agora para um código em tempo real, nós desenvolvemos uma plataforma extremamente parecida com a de classificação, que nesse caso nós conseguimos rodar em tempo real, com cerca de 500 a 600 milissegundos cada detecção de objetos. Então, nessa primeira imagem, nós detectamos o ferro com uma confidência de 82,8%. E aqui, nessa segunda imagem, nós estamos mostrando uma detecção do remédio SunnyD e do ferro, também, que foram detectados corretamente acima do threshold e abaixo de 600 milissegundos. Como parte de pesquisas futuras e adições, nós sugerimos que fossem utilizadas uma placa, né, um hardware um pouco mais potente, como por exemplo a RASP-5, para que seja possível utilizar o modelo YOLO. Isso vem inicialmente pelo fato de que o modelo YOLO ele é mais robusto, ele irá conseguir detectar e classificar esses remédios em tempo real, com mais facilidade, e também irá detectar se a pessoa de fato tomou esse remédio, né, se ela acabou ingerindo esse remédio, e facilitando também o envio para o Google Sheets, porque caso utilizado o Google Sheets nesse projeto inicialmente, nós iremos apenas identificar, beleza, esse aqui é o remédio, mas será que a pessoa realmente tomou esse remédio, ingeriu o remédio? Já com uma RASP-5, né, uma placa um pouco mais potente, isso poderia ser feito. Poderia detectar de fato se a pessoa tomou o remédio e colocar na planilha. A parte aqui de desafios e soluções, nós temos aqui a parte que, conforme eu comentei, é a parte do Ambraxol e também a questão de conseguir rodar em tempo real na parte da Raspberry Pi 02W. Ela acaba tendo vários núcleos, mas que são núcleos um pouco mais fracos, né, que operam a cerca de 1 GHz. E bom, por fim, eu acho que essa foi a parte técnica de nosso trabalho e será gravado um vídeo posterior para a parte de um live testing, né, de um teste em tempo real. Muito obrigado.